Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que os benfeitores espirituais da casa, do nosso querido amigo Dr. Bezerra, possam nos inspirar, fazendo-nos instrumento da orientação do mundo maior para cada um de nós. A gente vem de uma correria, né, de uma semana de viagens, de lançamento do livro, várias semanas espíritas, Semana Espírita de Iguaçuí, de Campos, de Vitória, fomos a Bom Jesus, a Semana Espírita de Astolfo Dutra, e hoje cedo estivemos em Colatina, fazendo o lançamento do livro. Antes da gente começar a falar, a gente gostaria de justificar, né, como é que funciona o livro. Esse processo, seja bem-vindo. Sério, veio especialmente para o livro, estava trabalhando lá em Colatina, seja bem-vindo, meu amigo. Senta lá, Claudinha, bota ele aí, ó, para você trabalhar. Já que você veio para trabalhar. Obrigado por ter vindo. Eu sei, obrigado, querido. Você está de Colatina, você trabalhou ontem e hoje lá e nem daria para ele vir para a palestra, sem precisar que ele poder vir. Então, a maioria dos companheiros, os companheiros mais antigos da casa, já conhecem o livro Terapêutica do Perdão, porque ele foi o último livro lançado por mim. Só que ele foi lançado numa tiragem de 1.500 exemplares, que se esgotaram rapidamente, e por uma editora nossa aqui, localizada aqui mesmo. E aí a distribuição desse livro ficava por minha conta, e pelos amigos. A gente ia fazer palestra, levava e os amigos distribuíam. Muito bem. Só para entender por que surgiu a segunda edição. Na Bienal do Livro em São Paulo, o ano passado, que a Bienal do Livro, para quem não sabe, é um ano em São Paulo e um ano no Rio de Janeiro. Esse ano está sendo no Rio. O ano passado foi em São Paulo. Na Bienal do Livro em São Paulo, olha como é que é a atuação espiritual. Uma amiga lá de São Paulo mesmo estava lendo o meu livro na Bienal. E aí um dos expositores de livros lá da Bienal viu o livro e achou bonito o título, Terapêutica do Perdão. Aí falou, posso olhar esse livro aqui? Aí ela falou, pode. Aí ele olhou e falou, por acaso você conhece o autor do livro? Ela disse, por acaso eu conheço, eu assisti uma palestra dele e ele foi lá que eu adquiri esse livro. Nossa, um livro desse tem que ser distribuído em nível nacional, não pode ficar e tal. E como é que eu faço para conseguir o telefone dele, contato com ele? Aí ela falou, ó, minha amiga dirigente da Casa Espírita, de onde eu frequento lá, deve ter o endereço dele. Aí passou o e-mail, essa pessoa era o Orson Peter Carrara, que depois esteve aqui. E ele então ligou, passou o e-mail para mim, pediu meu telefone, eu dei, ele me telefonou e falou, Luísio, eu queria pedir a sua autorização para divulgar o seu livro para todo o Brasil. Eu faço questão. Quantos 1000 exemplares você tem aí para poder me passar? Eu disse, nenhum, ele deu tudo. Aí ele disse assim, então, você tem que, vamos reimprimir isso aí, fazer uma segunda edição. Eu disse, se você quiser, eu consigo uma editora para fazer para você. Eu vou ficar agradecido. E aí então, começamos a conversar, ele me apresentou o Roosevelt, que é o dono proprietário da Sólido Editora, que é uma editora muito boa. E aí começou então o processo de elaboração do livro. Hoje esse livro foi impresso 5.000 exemplares, no início, acho que no final da semana passada. Só para vocês terem ideia, hoje já não tem mais livro, já esgotou os 5.000 exemplares. Essa é uma notícia que eu estou trazendo em primeira mão. Os que tem comigo, porque eu encomendei antes, mas a editora não tem mais, mas a gente está imprimindo mais. Só em Clube do Livro foram mais de 10.000. Inclusive uma senhora ligou lá para casa pedindo como é que ela fazia para fazer a aquisição do livro. Eu não sabia que tinha esgotado. Ela até estava meio mal-humorada, brava, né? E aí, não sei como é que ela resolveu, mas eu encaminhei ela para o endereço da editora. No final da palestra, inclusive, a gente vai conversar sobre o Clube do Livro, por que circula tanto livro no Clube do Livro Espírita. E aí saiu com essa nova capa, né? Lógico, por dentro também bem mais elaborada, porque quem já tem um livro sabe disso, né? O primeiro livro é um trabalho mais pessoal, esse é um trabalho profissional mesmo. E a capa
É interessante que a capa, ele falou que toda vez que o autor que produziu a capa, que aí a gente que é autor, a gente não é dono da capa, é a própria editora que cria. Inclusive a capa do outro livro foi um amigo que produziu, até me justifiquei para ele, falou, ó, não fui eu, é a editora. Aí ele disse que toda vez que juntava a palavra perdão no Google, a imagem que aparecia era uma mão cumprimentando a outra, a imagem de Jesus, e ele falou, não, tem que ser uma coisa diferente. Aí ele colocou um divã e um espírito deitado, né? Então, terapêutica do perdão, mostrando que o perdão é uma terapêutica espiritual, que a pessoa precisa enquanto espírito imortal. Se a gente não conseguir perdoar nessa existência, a gente vai ter que perdoar em outra, porque é uma necessidade do espírito. Então, isso é a novidade aqui. A contracapa tem um pedaço que dobrava, que é a orelha, que é destacado para fazer a página, a orelha dele, né? E no final aqui tem outros livros lançados pela editora, que eles também divulgam aqui no finalzinho. E a novidade é que, diferente do outro livro, é que nesse livro aqui eu acrescentei uma história que o outro livro não tem, que surgiu durante as palestras de lançamento do livro. Que as pessoas falavam, ah, está no livro essa história? Não, não está, porque ela surgiu depois. Né? No dia que eu preparei a palestra de lançamento, eu fiquei pensando, qual história que eu vou contar? E pedi ajuda ao mundo espiritual. E aí, eu tive a intuição, que a gente às vezes confunde intuição com inspiração. Inspiração é quando o benfeitor espiritual fala alguma coisa pra gente. Intuição é quando quando eles nos ajudam a encontrar alguma coisa no nosso próprio arquivo. E aí eu encontrei uma história da minha adolescência. E aí, é uma história que aí ele encerra o livro. O livro abre com uma história falando da questão da importância do perdão para a saúde, que é o Dr. Wilson Ayub, o cardiologista aqui do estado. Ele contou essa história para mim e eu coloquei no livro e encerra com a história que eu falo na palestra. Então é novidade para quem já tem o livro, essa é a diferença. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar antes de começar a palestra é pedir aos amigos que tiverem familiares em outros estados, ou mesmo aqui no Espírito Santo, que estimulem essas pessoas a procurar esse livro nas livrarias não espírita, na Siciliano, nas livrarias não espírita. Porque a maior arrecadação das livrarias hoje é o livro espírita. Vocês têm ideia? De todos os livros, o livro espírita é o que mais arrecada para as grandes livrarias. O Dr. Marcelo Paz Barreto, quando era presidente da federação, ele chamou o dono da Logos para dirigir a distribuidora de livros da federação. Aí o dono da Logos, que é espírita, falou, ó, Marcelo, eu vou ter um problema ético. Aí falou, por quê? Eu sou dono de uma livraria. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou te convidando. Não, não é problema. Mas não é aí que está a questão, não. É que 70% da minha arrecadação é de livro espírita. Então, eu vou concorrer comigo mesmo. Então, por isso eu não posso aceitar o seu convite. Aí que a gente foi atinar. Olha só, 70% da arrecadação é de livro espírita. Juntando todos os livros, literatura, poesia, didático, juntando tudo, o bolo todo, 70% é livro espírita. Só para perceber como os espíritas leem. Claro que não só espíritas, católicos, né? Umbandistas, nós temos irmãos de várias religiões que leem os nossos livros. Então, aí o Roosevelt falou, Luiz, pede o pessoal para procurar na livraria, porque aí o dono da livraria não vai encomendar um só, ele vai encomendar 4 ou 5. Aí o livro vai para a prateleira e fica visível para algumas pessoas procurarem. Bom, para a gente começar a falar do perdão, Allan Kardec, na questão 886, ele vai perguntar qual o objetivo da palavra caridade, como entendia Jesus, no livro dos Espíritos. E a resposta dos benfeitores é a seguinte. Veja que ele pergunta, por que ele faz essa pergunta, a palavra caridade? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo inteiro, o título, fora da caridade não há salvação. Então não é fora da igreja, não é fora do Espiritismo, é fora da caridade que não há salvação. Somente a caridade salva. E lá no capítulo, os Espíritos até comentam que se fosse fora do Espiritismo não há salvação, por exemplo,
só os espíritos que estariam salvos, né? Fosse fora da igreja, só os membros de uma igreja A ou B, como acontece, estariam salvos. Muitas vezes a pessoa fala, eu estou salvo, e ela não está. E às vezes são famílias diferentes, quer dizer, a Cláudia é de uma religião, o marido é de outra, quer dizer, ela está salva e o marido vai para o inferno. Aí fica complicado, né? Então aí a máxima, fora da caridade não há salvação, ela iguala a todos. Porque para fazer caridade basta boa vontade. Porque caridade não precisa ter dinheiro para fazer. Existe a caridade moral, né? Então, se a caridade é a chave para a salvação, é importante que a gente entenda o que é caridade. Mas entender o que é o significado de caridade de acordo com o dicionário não daria certo. Então, olha como é que ela vai fundo. Qual o significado da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Observe, perdão das ofensas. Aí está a caridade. Então eu concluo aqui no livro, inclusive, que o perdão é o maior objetivo que nós temos na nossa reencarnação. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: o progresso. João de Anjos vai parafrasear essa questão de Kardec e vai dizer: o objetivo da reencarnação é a administração dos impulsos. Mas nós vamos arredondar dizendo o seguinte: o objetivo da reencarnação é o perdão. Por que é o perdão? Porque nós reencarnamos por causa do perdão, para aprender a perdoar. Na terça-feira a gente teve o estudo do livro A Gênese aqui. E nós aprendemos lá com o professor Gaúcho, que é o nosso professor da Gênese aqui, que não existe, no mundo superior, não existe o tempo. Então não existe passado, presente e futuro. Existe o eterno presente. Esse recorte passado, presente e futuro, ele é uma necessidade de nós, espíritos inferiores reencarnados. E ele é uma necessidade a partir do perdão. O que é o passado? Os nossos erros. O que é o futuro? A esperança do que a gente fizer hoje. Se nós não tivéssemos erros no passado, não teríamos o futuro e, portanto, viveríamos no presente eterno. E por que o perdão nasce daí? Vamos pensar a composição das famílias. Imaginemos duas pessoas que estão preparando para reencarnar. O Tiago e a esposa. Estão lá no mundo espiritual, os dois em regiões diferentes para reencarnar. Tiago no umbral. A Priscila lá no mundo superior. Os dois estão preparados para reencarnar. Eles dão uma rechapagem no Tiago, para ele poder ter condição, e fala com a Priscila: precisa ter caridade com o Tiago. E aí eles reencarnam. Quando o Tiago vai reencarnar, o Tiago pensa, aí a Priscila pensa assim, pergunta assim: bom, eu vou reencarnar. Quem que vai ser meu esposo? Aí o espírito fala assim: bom, quem vai ser seu esposo? Você lembra, você fez um rapaz passar muito sofrimento na vida passada, fez uma hora com ele queria casar com você, não quis casar. Pois é, você criou um neto com ele. Agora, para ele te perdoar, você vai ter que casar com ele, o Tiago. Pronto, ela já arrumou um casamento a partir da necessidade do perdão. Assim, e qual vai ser nossos filhos? Você lembra que na vida passada, Tiago, você abandonou uma moça para ficar com a Priscila? Pois é, essa moça vai nascer agora como sua filha. Ela era sua esposa, que agora vai ser sua filha. Percebe? E aí, quem vai ser esse rapaz aqui, era na vida passada, você passou a perna nele, ficou devendo ele. Agora vai ser seu filho, você resgatar a sua dívida financeira com ele, doando o seu trabalho para ele. E aí a família vai se compondo a partir disso. É muito interessante a gente perceber, às vezes, mulheres, por exemplo, que casam com um camarada, o camarada é cachaceiro, não gosta de trabalhar, mulherengo, e ela não consegue largar dele. A gente fala: mas como é que não consegue? Mas, meu Deus do céu, a mãe fica brava, os irmãos ficam nervosos, e ela não larga, fica com o sujeito a vida inteira. Por que será? Aí no perdão a gente vai encontrar essa resposta. Muitas vezes os pais fazem tudo pelos filhos, e os filhos são ingratos. Por que será que existe a ingratidão? Será que esse filho não é um cobrador do passado? É claro que não justifica a ingratidão, mas será?
E aí a gente percebe que a vida toda nós temos desafios para perdoar. Porque se nós não perdoarmos, sobretudo, o sentimento de mágoa, de tristeza, de culpa, ele vai trazer para nós resultados físicos desastrosos. Eu me lembro que no ano de 1989, no ano de 1989, eu passei no concurso do Banestes. Eu trabalhava no Bradesco e passei no concurso do Banestes. Então eu fiquei feliz que eu ia trabalhar no banco estatal, com estabilidade, com plano de saúde, o salário melhorava um pouquinho. E aí comecei a trabalhar, mas aí tinha um problema. O gerente da agência não foi para a minha casa. E não foi mesmo. De cara logo, ele já não conversava comigo. Todas as vezes que ele tinha que me chamar a atenção, ele chamava em público. Às vezes era o meu chefe que poderia falar, mas ele vinha lá da mesa dele falando comigo. E os colegas da agência começaram a perceber isso. E eu pensei, será que é porque ele é racista? Porque ele é louro, dos olhos azuis, igual a cor do céu. Um homem bonito, né, grandão. Ele vai ver que é porque eu sou pretinho, ele é louro, vai ver que era por causa disso. Mas não era. Era alguma coisa espiritual que não encaixava. E aí foi.